Boa noite a todos, é uma alegria revê-los novamente e ver o rostinho de cada um de vocês é o motivo de eu estar aqui, é a minha motivação de caminhar na fé e a minha oração diante do Senhor por esta igreja é um fato assim marcante. Eu vou ser rápido, né, porque senão daqui a pouco o braço cai, né, de tanto a gente se abanar, porque o calor tá forte. Parece que veio lá do Brasil esse calor, mas não. O nosso calor lá, ele é mais temperado, mais úmido. Aqui é seco. Vocês importam o verão da África, tem que importar do Brasil. É muito mais saudável. Brincadeira. Hoje nós vamos falar sobre as duas naturezas do cristão. Isso seria fundamental. Obrigado, Paulo. Será que já está ligado? Ok. Se não tiver, vou fazer um teste onde quer. Eu fui para trás. Tá aí. Muito bem. Por que esse assunto eu quero apresentar para vocês esta noite em duas partes. Sendo que a segunda parte, a semana que vem, nós vamos tratar especificamente de Romanos capítulo 7. Onde que parece que lá, olhando aquele texto de Romanos 7, mostra exatamente um conflito armado de eu quero ajudar, eu quero fazer, eu quero amar ao Senhor, mas ao mesmo tempo eu me amo, eu me gosto, e cria esse conflito. É um assunto um pouco negligenciado nos nossos dias, pelas igrejas, mas muito importante. Tem um livro antigo, que eu gosto muito, de um autor chamado Charles Swindoll. É um professor, um pastor batista lá em Los Angeles, escritor de vários livros. E nos anos 80, ele, no seu apogeu de ministério, ele escreveu um livro intitulado 3 passos para frente e 2 para trás. Eu ainda vou escrever 2 passos para frente e 3 para trás. Porque parece que esta é a vida do cristão. Parece que ele vai, mas não vai. Parece que ele foi, mas não sai do lugar. O que acontece com o cristão que tem as suas crises, entre aspas, existencial? Por que será que isso acontece? E no nosso meio sempre a gente encontra pessoas que você fala assim, puxa, você viu o que aconteceu com o fulano? Você viu o que aconteceu com a ciclana? Era um crente que era uma bênção, tão delicado, olha, de repente, se virou de tal maneira e foi embora. O que aconteceu? Por quê? Nós vamos entender hoje, olhando alguns textos e olhando um pouco a exposição, para que possamos nós mesmos nos refletir sobre a nossa condição, em vez de olhar e falar, eu já sei de quem ele está falando, isso vai servir exatamente para ele. Não. O texto, a exposição que nós vamos apresentar é para você, é para mim fazer a própria análise, avaliação de como está a minha condição diante de Deus. Por que você vem na igreja? Por que você está aqui? Assim, existem vários interesses envolvidos. Mas o nosso principal motivo é estarmos aqui por causa da palavra, por causa do Senhor. Queremos aprender, queremos conhecer este Deus. Mas, de outra forma, você viria para a igreja? Assim. O que o traz todo domingo, toda quarta-feira, todos os anos? Vamos entender um pouco esta situação e você vai se conhecer um pouco melhor, como se de repente, abrindo a Bíblia, você olha assim e você fala, olha, é um espelho da minha alma. Será que eu estou nesse estágio da vida cristã? Precisamos nos perguntar sobre isto. Bom, as Escrituras nos ensinam
que o cristão possui duas naturezas. Como assim? Bom, uma no nascimento natural, todos nós nascemos e estamos aqui, né? Eu estou aqui, não sou um holograma, como quarta-feira normalmente eu estou aqui, mas eu sou uma pessoa, eu nasci, um nascimento natural, e esse nascimento natural nós herdamos a natureza adâmica, que é desesperadamente ruim, má, e temos uma outra natureza um pouco desprezada, ignorada, que vem do novo nascimento. Você já ouviu falar sobre novo nascimento? A igreja prega sobre isso. É ter a mesma natureza de Deus, muito boa. E é essa natureza que te dá uma ignição. É aquela chave que liga o motor. É aquela faísca que acende o fogo. É esse novo nascimento que a gente quer tratar. Então, se a gente olhar em Gálatas capítulo 5, no verso 17, nós vamos encontrar uma passagem muito conhecida. E vou só destacar 2, 3 versos para entendermos. Gálatas 5, 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência são desejos ruins. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. Está vendo o conflito, a luta, as duas naturezas? Aqui, né? E esses opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. E aí vai, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Paulo segue. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no verso 4, diz que nós somos participantes da natureza divina. Como assim? O amor de Deus é tão grande, a preocupação de Deus por sua vida é tremenda, que Ele se dá, se entrega e oferece a sua própria natureza a fazer parte da nossa natureza, que é ruim, que se estragou num processo lá da queda, lá atrás. Deus, então, dispõe uma natureza boa para nós participarmos da natureza divina. Mas você olha para um ou olha para o outro e você fala, olha, não sei aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha não, aquela natureza lá, aquele espírito é espírito de porco, porque eu não sei não é? Vamos seguir um pouco. Nós vamos falar de nós mesmos, não do outro. Vale a pena nascer de novo? Será que você já nasceu de novo? Bom, a maioria dos cristãos vão dizer que a pessoa nasce de novo quando ela crê no Senhor. Ah, eu creio no Senhor, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador e agora eu sou uma nova criatura. Mas espera um pouquinho, isso na nossa linguagem muitas vezes pode ser colocar os bois na frente da carroça, ou a carroça na frente dos bois. E aí? Estamos atropelando o processo. E é isso que começa a confusão. Uma pessoa, ela não crê no Senhor Jesus para nascer de novo. Mas porque ela nasceu de novo, ela pode crer. Ela pode se interessar pelas coisas de Deus. E se a gente não prestar atenção nesse estágio, neste movimento que acontece na vida de todos nós, nós podemos criar um conflito, uma confusão, e vamos jogar uma responsabilidade maior em cima de alguém que está nascendo. Imagine você jogar uma responsabilidade para um bebê. Ele não vai saber reagir, ele não vai saber tomar conta de um fogão, de uma panela. Como é que você vai entregar uma responsabilidade dessa para uma criança, um bebê? Muitos que nasceram de novo já se envolvem com as coisas da igreja, já quer ministrar louvor, já quer participar de alguma forma e de repente cria um dissabor no meio do povo. Porque ainda é neófito, como a gente chama, né? Que a gente fala. Ainda não amadureceu, não cresceu.
por isso acontecem situações. 1 João capítulo 5, podemos ler esse texto? Verso 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Os anciãos do final do século XIX, quando eles redescobriram, resgataram o mistério, a graça bendita que fora perdida na época da Idade Média, como Nelson Darby, Scofield, Pollock, Kelly e outros, sempre diziam isto: a igreja não consegue separar o novo nascimento, não consegue distinguir o novo nascimento, e já trata a pessoa, o infante na fé, como se já fosse maduro na fé. Sim, tratamos com amor, tratamos com carinho, né, com toda atenção, mas muitas vezes nos precipitamos e colocamos um peso em cima e cobramos algo muito pesado. Evangelho de João, capítulo 1, verso 12 e 13. A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram da vontade de Deus. Veja que esse novo nascimento, que todos nós aqui já participamos, já experimentamos, teve a mão de Deus, a vontade de Deus e não do homem. Ninguém aqui veio por, bom, eu vou lá fazer todo o ritual, eu vou falar o evangeliquez, e isso acontece. Só que aí não vai para muito longe. Esse novo nascimento é de Deus, segundo a vontade de Deus, e pela palavra de Deus, conforme primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23, a palavra como sendo a semente. E quando a gente lê o texto de 1 Pedro 1, 23, que fala da semente, e aí vamos ter que voltar lá para trás para ler Pedro. 1 Pedro 1, 23. Sendo de novo gerados, nascido de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Quando falamos da palavra de Deus como semente, o que vem à sua cabeça? Do que você lembra dos ensinos de Jesus? Muito bem. A classe estudou o ponto para hoje. Mateus capítulo 13, nós vamos encontrar a parábola do semeador. No verso 18 da parábola do capítulo 13 de Mateus, já começa a explicação da parábola, porque os discípulos não entenderam o que Jesus ensinou. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado do seu coração. Este é o que foi semeado junto ao caminho. A pessoa ouviu de Deus, sabe aquela história, ouviu o galo cantar, mas não sabe aonde? Tem gente assim, ouviu as coisas de Deus, quer servir a Deus, quer amar a Deus, mas ficou na beira do caminho, ou seja, nem entrou no caminho e nem saiu do caminho. Não fez na mata, na moita e nem desocupou a moita, está lá na beira do caminho. E aí o pior acontece, o pássaro vem, que é o símbolo de Satanás, do diabo, vem e tira aquilo que foi semeado no seu coração. E você perde e fica na moita, não é? Aí a moita ficou ocupada. Aí segue no verso 20. Não, é o 19. Ah, não, é o 20. O que foi semeado em pedras, em pedregais,
é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Encontra um lugar onde é amado, é recebido, é entendido. E ele fica contente, ele fica feliz, ele encontrou propósito e razão na sua vida. Irmãos, uma igreja. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é pouca duração. Chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos, hein? É o que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e aí ela fica infrutífera. E o 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve, compreende a palavra e dá fruto, produz 60 e outro 30, outro 100. Estamos produzindo aquilo que Deus deseja da nossa vida? Ou passa ano, entra ano e você continua, né? Naqueles 3 passos para frente e 2 para trás, ou 2 passos para frente e 3 para trás, a sua vida parece que vai e não vai, não é? O novo nascimento, nascer de novo, é um ato soberano de Deus. E é algo muito íntimo, muito no coração. Ele vai transmitir vida ao homem. Está aqui as passagens. João 1,13 já lemos. 1 Pedro 1,23. Deus vai despertar o teu coração para as coisas dele. Deus está chamando a atenção para ele. Pois nós somos criaturas de Deus. Filhos de Deus. Precisamos conhecer o nosso Criador. Precisamos conhecer o nosso Pai. Nenhum filho quer andar completamente à revelia do seu pai, da sua família. Todo mundo segue um padrão do seu lar, do seu pai. Agora, para isso você precisa conhecer o Pai. E o Pai se revela através das Escrituras. Nascer de novo é a mesma coisa que vivificação. E nós encontramos isso nos escritos do apóstolo Paulo. Efésios, no capítulo 2, nós encontramos alguns versículos só para destacar. Efésios 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos. O morto não tem reação, não tem respiração, não tem vida. Estávamos mortos. No outro tempo, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E aqui, filhos, é uma palavra muito importante, não é? É um filho com responsabilidade. É a palavra filhos, no original, urios. É um filho já jovenzinho. Por quê? Isso não porque eu entendo o grego, é porque eu já deixei anotado aqui na minha Bíblia. Seguindo em frente. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. E aqui filhos já é um outro tipo de filho. É um filho ainda tecton, bebê, um totozinho, um bebê, um bobinho ainda, não sabe muito bem o que está fazendo. Percebe você que em outros tempos nós fazíamos desejos da carne, dos pensamentos, e aí que começam os conflitos. Aquilo que a Bíblia impõe ou coloca para nós como certo, e aquilo que a gente já tem em nós, que queremos adaptar a Bíblia para o meu modus vivendi. Não, a Bíblia diz isso, mas isso foi lá séculos atrás. Eu preciso operar agora, né, no século 21. Preciso dar uma atualizada aqui no ensino, tá, Senhor? Deixa comigo que eu dou um jeito. E a gente quer fazer isso, a gente quer ditar junto com Deus, podemos falar essa palavra, o nosso comportamento.
Não, Deus, mas agora no século XXI é assim, com Davi lá para trás, ou com Paulo lá para trás, mas agora é assim. Quando Deus vai vivificar, a palavra de Deus lá em 1 Tessalonicenses 5:23 diz que o homem é constituído de espírito, de alma e de corpo. E esse espírito nosso que está morto, é esse espírito que faz comunhão, ligação com Deus, e para que ele possa reaver esta ligação com Deus, é Deus que age, trazendo vida no nosso coração. O mundo aí fora, que não quer saber de Deus, está com o espírito morto, não faz sentido, queimou o roteador ali, queimou, não funciona mais, não capta mais o sinal de Deus, né? O Wi-Fi lá do espírito não funciona, só tem a alma, as emoções e o corpo. Por isso que a gente trata mais do corpo, dos desejos da carne, dos pensamentos, tudo para agradar a nós próprios, e esquecemos as coisas do espírito. Mas Deus, na sua soberania, no seu amor, na sua graça infinita, Ele aplica esta vida soberana na nossa vida. E aí a gente começa a ter interesse pelas coisas de Deus. A gente começa a desejar conhecer a Deus. A gente começa a ter curiosidade das coisas de Deus, da Bíblia, da igreja, né, da vida, o propósito da vida. Por que eu nasci, de onde eu vim, para onde vou? Aquelas perguntas que todo mundo faz. Agora, por que o assunto está sendo apresentado? Porque muitas vezes este assunto é tratado assim: olha, você vai para a igreja porque você precisa de uma renovação, uma regeneração, você precisa de um novo motor aqui, você precisa de ser envenenado para poder ter uma vida mais possante, mais verdadeira. Mas a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos. Se Deus não vai agir na nossa vida, nada vai acontecer. Nós vamos continuar insistindo na carne para ser cristão, para ser obediente. E aí o perigo é o legalismo. A gente vai sempre com ferro e fogo. E a palavra de Deus deseja o quê? Amor. Expressão voluntária. Deus, Ele dispõe, mas Ele não impõe. Ele dá esse toque inicial, esta energia, esta compulsão para te despertar de uma vida morta em pecados, mas Ele não te obriga a nada. Ele te deu vida, e agora a sua semente não pode ficar à beira do caminho, não pode ficar no meio das pedras, nem dos espinhos. Ela precisa procurar um lugar para germinar, para crescer. E é aqui que nós andamos descuidados. A gente acha que, bom, se Deus um dia olhou para mim e falou assim: bom, vamos lá, vou despertar vou dar um pouco da minha natureza divina para ele, porque ele está morrendo em pecados, a vida dele está uma desgraça só. Aí você pensa, bom, Deus já fez o primeiro ato, que ele faça o segundo, o terceiro, eu estou andando aí. Parece que Deus gostou de mim. E você segue com a sua vida achando que lá para frente Deus vai te perdoar, vai te entender, te compreender e pronto, vai resolver os seus problemas. Não. Todos nós temos as nossas faculdades espirituais despertadas e para isso nós precisamos estar atentos. O que eu vou fazer agora com isto? Quais são as minhas responsabilidades? Você recebeu vida e fé para crer. Este livro, sem fé, não funciona. Sem a vida de Deus entre os irmãos, não vai funcionar. E a igreja está aqui depois de 2000 e tantos anos. A palavra de Deus foi preservada durante séculos e séculos. Ela está aqui. Ou seja, a fé funciona. E para isso, agora você tem a
capacidade de começar a olhar para Deus, olhar para o texto, começar a entender as coisas de Deus. Agora, se você começar a protelar, deixar para depois, bom, Deus já fez o primeiro passo, já acendeu uma luz dentro de mim, estava meio escuro o negócio aqui, que ele continue fazendo o resto. Não, Deus quer a sua reação da maneira como ele está agindo na sua vida. E nós, muitas vezes, estamos sendo passivos. Sem essa obra inicial de Deus, nada vai acontecer. Ninguém viria para a igreja, ninguém vai se interessar em vir para a igreja, ninguém vai querer ser cristão, ninguém vai querer colocar a cara a tapa pela sua fé. Você pode até vir aí um par de anos, 2, 3 anos, de vez em quando você aí começa a se afastar de vez em quando e começa a dar aquelas clássicas desculpas. É o trabalho, é o estudo, é a família, agora eu fui transferido. E aquilo vai, e você vai para a moita. Ou seja, aquela semente que Deus colocou na sua vida não vai produzir fruto. Ou, pior ainda, você deixa que o inimigo vem e tira isso de você. E uma vez que tirou, e aí, como é que fica? Bom, novo nascimento, que falamos até agora, não estamos falando sobre salvação, hein? É aqui que dá atrito. Novo nascimento é uma coisa. É Deus te dando motivação, dando fé, dando um pouco de vida para você olhar para as coisas de Deus. Olhar para a natureza. Olha, tudo isso foi criado, não é evolução. Olha que beleza. Aí você olha para a sua própria vida e vê como Deus tem operado na sua família, na sua vida mesmo, tem te livrado de situações. Você começa a enxergar, você fala, puxa, Deus é maravilhoso. Você nasceu de novo, mas até então a salvação não chegou. Por quê? Em João capítulo 3, quando Jesus está conversando com Nicodemos, o que acontece lá? Não sabes de onde vem nem para onde vai. Jesus fala para Nicodemos sobre o mover do Espírito de Deus. Você sabe de onde vem o vento, para onde ele foi, para onde ele vai? Não está tratando de salvação. É todo aquele que é nascido do Espírito. Nasceu, mas ele não deu um passo de fé para receber a salvação. Será que temos um exemplo bíblico para confirmar isso que eu estou falando? Que alguns aí devem estar pensando, de onde ele está tirando essas ideias? Ele está me confundindo, peraí, né? Eu nasci ou não nasci? Sou salvo ou não sou salvo? Ah, o que fez aí? Fui eu? Pronto, está aqui. A teologia em si, pode ser ela papista, protestante, wesleyana, arminiana, são estas que dominam as igrejas católicas, presbiterianas, batistas, metodistas. Elas não vão ensinar isto, duas naturezas. Elas vão ensinar que você tem que melhorar na vida. Você tem que ter boa educação, você tem que ter boa higiene, e precisa mesmo, tá? Tá precisando, principalmente agora no verão, né? Mas você tem que entender que existe um conflito interno no coração. Uma vez que você nasceu de novo, e você já era um nascido natural, da herança de Adão, que pecou e se rebelou contra Deus, queira ou não, você é um revoltado diante de Deus. Mas Deus deu uma porção do seu Espírito, para que você tenha vida, tenha um pouco de fé, olhe para as Escrituras e comece a caminhar, para dar frutos. Senão você vai ficar pelo caminho. Estas teologias vão só ensinar que você precisa se aprimorar. E é aí que as pessoas desistem da fé. Porque o homem por si mesmo, no seu esforço, ele acaba desanimando, ele acaba fracassando, porque ele não consegue atingir o padrão que Deus estabeleceu, se não tiver o Espírito de Deus na vida dele, trabalhando, moldando, limpando, tirando a carnalidade. Sabia que você está em obras? Já viu quantas placas tem por aí? Lá em São Paulo tem muito, né? A prefeitura começa uma obra numa rua, aí não acaba.
Aí eles põem lá, em obras, e fica aquilo lá o ano inteiro. Efésios, no capítulo 1, no verso 13, vai tratar do assunto. Deus começa uma obra na pessoa pelo novo nascimento. Depois, então, esta pessoa ela vai descansar, entender a obra de Cristo lá na cruz. Opa! Então quer dizer que Cristo foi lá na cruz, no meu lugar? Então eu era um revoltado mesmo de Deus, eu era um ofensor de Deus. E Deus pagou a minha dívida, assumindo os meus compromissos, a minha dívida, pagando tudo naquela cruz do Calvário. Está lá em Efésios 1,13. Duas obras distintas do Espírito Santo. Uma no princípio, para dar um start, um começo. A outra, uma conclusão. Uma não é percebida nem por você mesmo. De repente você começa a ter interesse, de repente você para e ouve uma música e começa a se interessar devagarzinho com as coisas de Deus. Até encontrar uma igreja, até encontrar um folheto e vai se despertando. Ninguém percebe o que está acontecendo na sua vida. Ninguém vê. Mas a salvação, quando você deposita a sua vida, descansa em Cristo, Ele levou a sua culpa, Ele trouxe o seu perdão diante de Deus, você tem um alívio que fica nítido no rosto de todos que possam ver. Fala, esse é diferente. Ele tem o Espírito de Deus. Ele é decente. Ele é honesto. Né? Ele é humilde. Ele tem fé. Eu respeito esse cara. Eu amo ele. Quando uma pessoa ela nasce de novo, ela não está salva. Mas também ela não está perdida. Ela está num limbo. Vamos colocar assim. Ela está num lusofusco. Sabe aqueles 6 da tarde, não é nem dia nem noite. Ela está segura de um juízo. Eu não estou mais perdido. Mas também não está salva. Ela só vai ser salva a hora que ela recebe a Cristo e o selo do Espírito Santo no coração dela. Feito tudo isso, aí sim vai começar a grande guerra no seu coração. Por quê? Dentro do seu coração, maligno, rebelde, que acha que vai enganar todo mundo, até Deus, que vai ser o esperto, vai olhar e vai ver que uma parte nasceu de novo. E essa parte nova está querendo governar a sua vida. E aí você fala, peraí, não é assim, vamos negociar, calma, vamos devagar. E começa um conflito. Você entende que precisa ser crente no Senhor Jesus, que precisa derramar a sua vida ao Senhor, aceitar o perdão. Por outro lado, você pensa, não, mas também não vamos exagerar, não vamos ser fanáticos, vamos devagar no ponto. E aí começa o conflito. Vamos começar aqui embaixo. Esse intervalo de tempo, nasceu de novo e foi salvo, é muito relativo. Ele pode acontecer no tempo, na variação de um segundo para outro. Né? Você nasceu de novo e você já percebe Deus e ouviu a mensagem, se converte. É uma maravilha. Tem pessoas que demoram um mês, um ano, não sabe-se. Tem gente que tem respeito pela igreja, manda até oferta, mas não vai nos cultos. Gosta da Bíblia, decora algumas passagens favoritas, mas continua com a sua vida igual a de todo mundo, porque afinal de contas eu estou no século 21, não quero ficar para trás. Eu tenho os meus negócios, Deus à parte. Cuido com isso no fim de semana. Efésios 2 e 2 Tessalonicenses 2,13 fala exatamente disso. O novo nascimento precede a salvação. Não é algo que você vai se impor a si mesmo. Não, sabe, de hoje em diante eu vou ser crente. Isso pode ser um sinal de que o próprio Espírito está movendo você a tomar uma decisão. Mas se essa decisão for consciente, honesta diante de Deus, vai dar frutos.
você não vai ser mais o mesmo de antes. Se você não conseguia perdoar lá em casa, você vai começar a perdoar lá em casa. Por quê? Porque Cristo perdoou o seu pecado, a sua rebeldia diante de Deus, e você vai achar, olha, se eu ofendi o Eterno, eu consigo perdoar exatamente os meus de casa. Eu consigo ser honesto lá no meu trabalho, afinal de contas, eu roubei de Deus, eu trapaceei. Como isso? Você pode perguntar, até que eu sou uma pessoa honesta, direita, você veio do Brasil para falar que eu sou um mau caráter? A palavra de Deus diz, se você olhar no Novo Testamento, os ensinos de Jesus, depois os ensinos do apóstolo Paulo, você vai ver o quanto você está longe das coisas de Deus. Deveria estar num terreno bom para dar bons frutos, mas você está no meio do espinho. E espinho é interessante porque ele te protege, né? Mantém as pessoas distantes. Você tem a sua fé, mas ninguém se envolve na minha vida. Eu estou aqui nos espinhos, mas isso uma hora vai acabar. Você pode estar no meio das pedras, ninguém vai te procurar no meio das pedras, mas também você não vai ter raiz, você não vai ter profundidade de vida. E aí vai desvanecer e vai desaparecer. Por isso, quando as duas naturezas entram em conflito, o que vai acontecer? Deus quer que você produza frutos, só isso. Será que nós estamos produzindo o fruto que Deus espera da gente? Ou simplesmente estamos vindo como se estivéssemos vindo para um teatro, para uma escola, não é? Para um evento social do Rotary Club, coisas assim. Bom, quando você coloca sua confiança no Senhor, você se converte, você fala, agora eu vou levar Deus a sério, agora eu entendi que eu estava perdido, eu preciso mesmo do Senhor Jesus. A sua velha natureza agora tem uma outra natureza que está morando lá dentro e quer a casa limpa, não quer a casa suja. Então, o que acontece dentro de você? Aquele inquilino antigo da velha natureza que faz sujeira na sua vida, ele não vai permitir que esta nova vida, essa nova natureza se imponha. E aí começa o conflito. Não é? Ainda você quer esconder aquela sua antiga vida e mostrar que você não é tão ruim assim. Afinal de contas, duvido se alguém aqui é mais santo do que eu. Quem é que não pensa isso? A velha natureza tenta jogar assim, falando isso com a nova natureza que está morando do seu lado agora. Mas o Senhor Jesus disse que o que é nascido da carne é carne. E o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Todo nossa esperteza, o nosso jeito de ser, de se impor, de lidar com as coisas, nós costumamos chamar de ser velhaco. O que é ser velhaco? A velha natureza. Sempre eu quero ter um plano B em ação. Sempre eu dou um jeito de esconder alguma situação para me sobressair, tirar vantagem, mostrar que eu sou mais que o outro. Essa é a lei da carne, que não sobrevive. Mas é o Espírito que vivifica a carne. O Senhor Jesus falou que para nada a aproveita. Por isso que não adianta você querer reformar a sua carne, o seu comportamento, sua educação. Não, agora eu vou colocar as coisas em dia. Pode deixar comigo. Não vai funcionar. Lá para frente você vai sentir que não deu certo. Aqui começa então o conflito, o antigo com o novo. Você tem percebido esse conflito do antigo com o novo na sua vida? Por exemplo, eu vou ler as Escrituras agora. Aí você senta na mesa, abre a Bíblia, daqui a pouco. Lembrei que eu tenho... E começa a adiar as coisas. Esse é um pequeno exemplo, e tantos outros, que você coloca como prioridade as coisas de Deus numa lista de segunda divisão, lá na outra página. Primeiro, os meus deveres, doméstico, de casa, tal. É o que acontece. Opa! Essa é
sua velha natureza. Você pensa que ela é mansinha, que ela é delicada, mas é assim que ela se comporta. Começa a desafiar o irmãozinho, a irmãzinha, aquela que de vez em quando faz um comentário assim meio sarcástico. Você viu a fulano que veio, como veio hoje? Eu vi. Pronto, começa assim. Você acha que é bonitinho, olha, ele é fortinho, tal, não sei o quê. É esse que vai engolir a sua nova natureza. E você precisa conhecer a sua nova natureza para cuidar dela. Ela é mais ou menos assim, não é? Você tem a velha natureza, aquela que você herdou de Adão, e você tem a nova, de Deus. Solta um do lado do outro. Quando eu vi só a foto, já me assusta. Agora, todos os parques têm, né? Um cercadinho para os pets. E quando vem um pet desse, eu dou no pé, porque um bicho desse não dá para ficar perto, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Ainda eu vou comprar um pônei, já falei lá em casa, e vou no shopping dar uma volta com um pônei, porque é pet. Eu quero ver se pode, no primeiro esterco, né? Como é que vai ficar aquele shopping, né? Como é que vai ficar o shopping, né? Não queira aproveitar velhos costumes, velhas manias. Não queira fazer isto. O que é velho, não presta. Deixa para lá. Você viu o bife, que cara que ele tinha, né? Estava até babando. Aqui depois o Nando precisa limpar aqui, ó. Deixa ele amarrado lá no canto, engaiolado, numa jaula, deixa ele lá. Você nunca tentou expulsar maus pensamentos e acabou que eles voltaram piores daquilo que você imaginou, que você pensou? Aí eu esgano ela. Aí você pensa, esganar não, eu vou esfaquear. Ou seja, o pensamento foi, mas quando volta com uma sugestão um pouco mais, né, ardilosa. E coisas que não precisamos nem ilustrar aqui, que você já imaginou. O que acontece com a minha vida? O que está acontecendo? Será que eu estou ficando doido? Será que eu preciso tomar um... O que acontece? É a sua velha natureza. Quando a nova natureza começa a se impor com as coisas de Deus, com a palavra de Deus, com o ensino, começa a se rebelar. Alguém um dia disse, se você tentar lutar com um limpador de chaminés, você vai ficar tão sujo quanto ele. Ou não precisa nem lutar, só de você abraçar, não, pode deixar para lá, deixa que eu cuido desse assunto. Só de colocar a mão nele, aí aquele pó já vem, né? Puf, pronto. Você se suja de tal maneira quanto. Você tem procurado coisas boas na sua velha natureza? A gente faz isso, não é? A gente quer valorizar a nossa história, a nossa herança de família. Não, meu pai me ensinou assim, aprendi da minha mãe que era assim. Ora, imagine você reformar uma casa, principalmente telhado. Toma muito sol, muita chuva, e hora e vez você precisa fazer uma manutenção, tirar umas madeiras que estão apodrecendo, você tira e coloca lá no fundo do quintal. E põe uma lona em cima para ninguém mexer. O que acontece? Não é? Se você vai lá, olha aquela pilha de madeira, você fala, puxa, tem uma madeira aqui que ainda me serve. Dá para fazer alguma coisa com isso. Ora, isso é irracional, você querer mexer com algo que está podre, que já foi reformado, já foi tirado, já foi denunciado, que não vai servir. Por que você vai querer trazer para junto? E muitas vezes estamos fazendo isso dentro da igreja, dentro dos nossos relacionamentos da igreja, trazendo manias antigas da carne ou do mundo, e isso estraga a construção do nosso relacionamento uns com os outros e com Deus. Por quê? Não estamos nos baseando no projeto original, que é a palavra de Deus, mas estamos querendo dar um novo design, upgrade, com umas madeiras que, puxa, não estão tão podres, vai jogar fora. Eu sou casado com uma árabe, e jogar coisa fora para um árabe, nossa, é uma tortura, como ela sofre. Até bandejinha de isopor ela sofre. A Natasha teve que arrumar a casa um dia, para tirar um monte de coisa,
E hoje não, ontem, não, antes de ontem, eu descobri no canto da cozinha uma pilha de plástico, caixinhas plásticas. Ela não joga fora, porque vem o doce, vem a bala, né, que a gente compra na feira, ela acha bonitinho aquilo e vamos aproveitar. Se dá, a gente até vende depois. Não pode. Aquilo já foi para o seu uso, já usou. Não serve para mais nada. E o que acontece então com a gente? Vamos aqui. Como podemos ser libertados da atividade dessa natureza ruim que permanece em nós? Vejam só, eu tenho este livro. Ele é pesado. Quando eu coloquei na mala para vir do Brasil para cá, eu falei, nossa, a Bíblia minha aqui é pesada mesmo, né? E a gente tem que cuidar do peso, né? Senão... Mas se eu tirar a mão, que eu não vou fazer isso, primeiro que vai fazer muito barulho, segundo que eu não vou prejudicar meu livro, mas vai para o chão direto. Por quê? É o peso do livro mais a ação de uma lei. A lei da gravidade, certo? Ok? Não vai cair na prova essa matéria. Como é que eu posso fazer com que este livro, ao tirar a mão, ele não caia com o seu peso no chão? Sem prejudicar a força da gravidade e o peso do livro. Ele vai continuar o mesmo. Eu preciso, então, criar um outro fator. Vou criar uma outra lei que se contrapõe a esta lei da gravidade que me puxa para baixo. Eu vou amarrar meu livro em balões de gás hélio. Não sei quantos vão precisar aqui, mas eu vou fazer ele ficar flutuando. Talvez um drone seria até melhor. Mas é assim que funciona. Uma nova lei eu vou impor sobre a minha vida. Embora eu esteja constantemente sendo puxado por uma lei que me detém para fazer o que é ruim. Para trapacear, para enganar, para disfarçar, aparentar. Eu preciso de uma nova lei, a lei de Cristo. Com isso, eu consigo vencer esta luta. Esta luta não se vence com as obras da carne. Eu vou perseverar na oração, eu vou conseguir. Uma vez eu falei, eu vou orar por 2 horas. Fiquei orando, olhando o relógio, eram 8 horas. Orando. Quando deu 8:02, eu levantei e falei, esse relógio está quebrado. Não anda. Não adianta você insistir com a sua própria boa vontade, com o seu esforço. Não vai funcionar. Essa natureza, ela existe, mas não está extinta. Muitos vão dizer, não, isso aí já acabou, você se converteu, Deus curou, Deus tirou toda a força da carne. Não, ela continua lá e talvez até mais forte. Por isso que muitos escândalos acontecem dentro de igrejas, porque ela fica mais forte quando ela vê que tem um inquilino novo, quando ela vê que tem o Nil do lado, que está desafiando o seu modo de viver. Por isso que grandes escândalos, tesoureiro que rouba dinheiro, é a secretária que foge com o pastor. Quem é que nunca leu isso num telejornal e etc, viu, né? Escândalos atrás de escândalos dentro da igreja. Por causa disto, você acha que com a sua própria boa força de vontade vai conseguir dominar e não domina. Romanos 6:11 diz, considerai-vos como mortos. Se o texto diz para você se considerar, quer dizer que ele não está morto, né? Há um zumbi, mas ele está morto. Ele não está morto operante, há um zumbi, ele está lá te cercando, não é? Bom, vamos concluindo. E quando os maus pensamentos vêm à mente? Lembre-se que você não pode mudar a natureza que você herdou dos seus pais. Essa natureza está com você. Ela é distinta, não extinta, está lá. O que você tem que fazer é deixar ela sendo dominada, abafada, esquecida num canto. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua nova natureza. Como é que Deus trabalha na sua nova natureza? Através da palavra.
conhecendo as Escrituras. Não pense que você senta numa noite só, vou sentar hoje, vou fazer vigília. Hoje eu vou... Tem gente que fica maratonando, né, que eles chamam, né, vendo seriados. Eu vou maratonar a Bíblia, vou ler de Gênesis, Apocalipse ou de Mateus até... Não é assim. A palavra de Deus tem que ser digerida lentamente. Quando Jesus fala, né, quem beber da água que eu lhe der, rios de águas vivas vão fluir de dentro. Este beber da água que Cristo oferece é um bebericar. É uma taça pequenininha, você toma, vai sorvendo, sentindo gosto. Sentindo, é um trabalho de sommelier. É assim que a gente tem que fazer com a palavra de Deus. Tratar ela com sabor, sentir o gosto. Como vou fazer isso? Pense agora que Deus vai te enxergar, te ver através de Cristo. Não é você o revoltado, o rebelde, aquele que desafiou a Deus. Agora em Cristo, lá na cruz, Ele te representa, Ele trouxe o perdão. Você aceita a obra de Cristo, porque Deus vai te enxergar agora através de Cristo. E aí sai aquele peso de culpa, aquele peso de não tenho mais vontade de fazer aquilo. Não quero mais ser aquele tipo de gente. Eu quero ser aquilo que Deus quer que eu seja. Aquela semente precisa cair em bom terreno para dar bons frutos. É isso que Deus espera da sua vida. Não que você conheça a Bíblia de cor, salteado, hinos. Uma vez, há uns 2, 3 anos atrás, andando com o Carlos nas nossas jornadas, nossa peregrinação pelo norte aqui do país, encontramos com o Jorge Alberto. Não é? Sabe aquele, o Jorge Alberto? Não é esse o nome dele? Um rapaz simples, que ele falou assim, que ele lembrou de um hino. Olha, você conhece esse hino? Conheço, e cantou o hino inteirinho, sabia o hino de cor. Falou assim, para limpar a minha mente, o meu pai me ensinou a decorar hinos. Para limpar a sua mente, com hinos, com a palavra de Deus, com salmos. E não ficar maquinando perversidade, imoralidade, coisas ruins que desagradam a Deus, não vai te fazer bem para a saúde física, moral e espiritual. Só vai te afundar e essa semente vai voar no bico do pássaro. E todo pássaro na Bíblia é o corvo, hein? É maligno. Não pense que pássaro, ai que bonitinho, ele sentou na árvore. Não, é maligno, certo? Comece a alimentar então o nil e deixe de alimentar a carne. O cachorro, quando ele fica sem ser alimentado, ele vai fazer muito escândalo, vai gritar, vai ruivar a noite inteira, vai, mas uma hora ele cansa. Aí ele vai ficar, né, desnutrido, com inanação lá, fica lá parado. É assim que a nossa carne tem que ficar. Ela existe, mas fica lá no canto, certo? Semana que vem, o meu horário já foi. Queremos tratar sobre esses conflitos na alma, olhando Romanos capítulo 7. O que temos em Romanos capítulo 7? O conflito propriamente dito. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu pratico. É o que está escrito lá. Mas por que Paulo escreveu aquilo? Para quem ele escreveu aquilo? Eu desconfio que foi para mim. Paulo, ele estava lembrando, vai haver um luso brasileiro que vai ler esta parte das Escrituras. Então, semana que vem nós vamos entrar em Romanos 7 e vamos descobrir um personagem no Novo Testamento que estava nascendo de novo, mas a salvação ainda não estava a seu alcance. E Deus interveio para que a palavra de Deus o levasse, fosse até ele e assim ele fosse salvo. Que personagem é esse? Pense. Semana que vem a gente vai descobrir. Amém? Vamos ficar de pé e terminar com uma oração? Obrigado, Senhor, pelas Tuas palavras. Obrigado porque, de uma maneira maravilhosa, o Senhor trabalha no nosso coração, tentando cada vez mais nos despertar e trazermos para o centro da Tua vontade. Queremos, de fato, que a Tua palavra venha frutificar na nossa vida.
para que o Senhor possa nos usar como canal, um canal de bênção, levando outros a te amar, a te conhecer, a se entregar a ti, Senhor. O Senhor sabe que nós somos frágeis, o Senhor sabe a luta que enfrentamos dentro de nós mesmos, pois muitas vezes nós queremos fazer as coisas para ti, queremos correr para o Senhor, mas enganamos o nosso coração e fugimos de ti, Senhor. Olha para as nossas carências, olha, Senhor, para as nossas necessidades. Vem intervir, Senhor. Sabemos que o Senhor é poderoso para isto e sabemos que o Senhor cuida. E já queremos te agradecer pelo teu grande amor e pela tua graça. No nome santo do Senhor Jesus. Amém.